Eu estava a tempo sem escrever alguma coisa nesse formato aqui. Acumulei muitas coisas da vida fora das telas, criei novos projetos, como o Notático, mas como pode um especial de terror com tanta morte e monstros ser algo que abre um sorriso e que me faz me divertir tanto? Nos tempos atuais, esse sentimento dúbio que a violência traz poderia me deixar preocupado de estar caindo no lado errado da história, mas em Werewolf by Night o sentimento é justamente antagonista com o que eu estava receoso de começo. Sim, é um especial de terror com muitas aspas, e o trabalho de Michael Giacchino se entrega muito mais a uma sequência de ação e divertimento, também homenagem ao horror dos anos 30, do que ao que se tentava emular nos trailers. E se você estranhou esse nome na direção, sim, Michael Giacchino assume a direção aqui, de forma muitíssimo competente com o material que ele tem. Seus trabalhos anteriores como compositor é o que alavancou a possibilidades mais amplas como essa. E olha que ele poderia ficar confortavelmente como compositor de trilhas como Batman, Os Incríveis, Planeta dos Macacos, Divertidamente, entre outros. O seu trabalho de direção consegue ser competente sem grandes destaques, tirando os takes amplos de exploração do cenário. E esse take, porque é simplesmente um uso de mise-en-scène perfeito. Tínhamos visto até então diversas cenas dos troféus de guerra, ao ponto de não estranharmos um take inocente desses até que... Mas consegue também, em pequenos momentos, ser perfeitamente sagaz em homenagear os filmes de terror dos anos 30 e 40, em estilo, dinâmica de atuação e efeitos de tela que emulam o clima e o filme rodando nas telas de cinemas antigos. A atuação vai no mesmo tom, tirando alguns momentos vindos da interação de Jack, Elsa e o monstro. O tom PB vem nessa composição arrematando o sentimento nostálgico de forma perfeita. O tom também é composto pelo ruído da imagem e que nos mostra que estamos vendo é tão antigo quanto o mal que os monstros causam. Efeito que é só anulado pela cor vermelha da pedra de sangue. O tom sobrenatural dela banha a tela, ilumina as cenas dando o ar pulsante, assim como um coração. É ela que é disputada quase que romanticamente e realça o nosso interior, mesmo que ele seja monstruoso. É sobre esse tema que eu queria me debruçar mais aqui. Um filme de monstro de 1 hora em que o monstro demora a aparecer pode frustrar os mais ansiosos, mas em que uma olhada um pouco mais funda, mas nem tão funda assim, já que é um mote usado até mesmo nos filmes infantis, como em Pequenos Guerreiros, é o argumento de nos defrontarmos que o monstro sempre estiveram ali presentes em tela, em cada um dos caçadores orgulhosos de seus feitos, tão orgulhosos que contam as mortes como número e apenas isso. Sem personalidade e no pouco que ganham viram apenas troféu. A sociedade de caça aos monstros é burocrática e até mesmo a sua passagem de bastão se dá de forma teatral e ritualística. Quando nos defrontamos em como cada um ali procura ter seu jeito, sua personalidade impressa em seus adornos, vemos que eles procuram se unir em um mote comum, mesmo querendo cada um ser um ser único e principalmente cada um por si. I understand the importance of anonymity in our line of work, but it gets lonely. Mesmo que olhemos as figuras monstruosas nas paredes da moradia do grande Bloodstone, totalmente grotescas e diferentes, nos perguntamos na primeira cena do monstro verdadeiro em tela, quem de fato cria as narrativas monstruosas de caos e gritaria. Tanto que novamente a fotografia do filme brinca com isso. Em diversos momentos dos caçadores, suas sombras e jeitos conversam com o linguajar esperado dos monstros. A primeira cena do grande caçador já é simbólica por si só e já traduz também o sentimento de cada um ali. Novamente, brincando com o conceito de honra velada do grupo dos caçadores, onde se preza uma imagem em detrimento das suas verdadeiras faces monstruosas. Totalmente em confluência com o momento histórico homenageado do cinema expressionista alemão. Elsa, mesmo criada numa família desse tipo, se nega a assumir o manto e procura no ritual quebrá-lo e assumir as rédeas do que sempre renegou. Uma forma de se inserir naquele sistema lento e de torná-lo algo menos pior de dentro. Lobisomem. O filme não aborda a fundo essa narrativa de reconhecer a caça às minorias. O próprio lobisomem latino-americano é empático com seu amigo monstro,
que, tratado de forma impessoal pelos caçadores, assume o aspecto só de objeto. O lobisomem, infiltrado de caçador chamando o homem coisa de Ted pelo nome, traz de volta o aspecto pessoal, afinal, ele é um ser como qualquer outro. Mas é no primeiro reconhecimento de onde aquele homem pertence que ele é totalmente lançado ao outro lado da história, trancado, ameaçado, violentado, mas não se debruça muito em sua origem. Mas é nesse aspecto onde o arco se entrega à violência respondida com violência. Falando nela, é justamente na dualidade de sentimento com a violência que vem a seguir do monstro contra seus captores que ela fica ainda mais escrachada e pouco inspirada coreograficamente. Mas ainda assim, sendo facilmente perdoada pelo pretexto de homenagem aos filmes antigos. Foi uma sacada genial situar ele nesse contexto. Tudo de negativo do especial pode ser apenas estético. Os caçadores se matam entre si, e o sentimento que eu fiquei de primeiro momento com o lobisomem não indo contra os grandes caçadores de seus semelhantes adquiriu um outro sentido ao ver que, ao se dedicar a uma luta à instituição, o lobo brinca com a burocratização da morte contra os guardas. O lobisomem representa essa luta pela liberdade frente às instituições que o querem preso e principalmente morto. Ele luta contra algo impessoal, do mesmo jeito que aquela instituição força os seus a serem. É uma luta de igual e, por isso, caçador contra caçador, impessoal contra impessoal. Em um serviço diferente que vemos pouco a Marvel fazer e que traz à tona novamente que os verdadeiros monstros estão lá, no grande salão se predando, quase num aspecto autofágico, os caçadores sem nenhuma misericórdia se matam, apesar de pregarem aos quatro ventos que o que fazem é por esse sentimento. E não à toa, quando se cortam as obscurecências dessas relações, é que as cores retornam ao filme. E é por isso que o lobisomem da Marvel é uma luta sobre a impessoalidade.